Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 19 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o servo do Lorde das Trevas. Não, é do Lord Voldemort, não é? É Lord Voldemort. Do Lord Voldemort, foi o que eu falei. Não temos personagens novos apresentados nesse capítulo. Na nossa lista de feitiços, objetos e criaturas apresentadas temos o feitiço Férulas e o Mobile Corpus. E não temos locações novas apresentadas. A gente tem um comentário que eu, particularmente, eu nem quis desenvolver ele muito. Eu queria mais discutir com a Andresa aqui mesmo. Deixar a discussão em aberta pra gente ir revisitando daqui pra frente até o final desse... A Franciane trouxe um comentário bem... Eu diria assim, eu não queria usar a palavra perturbador, porque parece que é algo muito ruim. Mas perturbador no sentido de, assim, tem tirado meu sono. Eu falei isso pra ela já. Eu vou ler o comentário dela aqui na íntegra, e aí eu vou fazer um resumo da resposta que eu dei, e aí eu e a Andresa que a gente vai discutir sobre. Ó, ela mandou assim: olá, meninas. Sei que ainda não chegamos nessa parte, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Sou apaixonada por todas as abordagens sobre viagem no tempo e acho muito satisfatório quando a teoria é bem fechadinha no enredo de uma obra, seja escrita ou cinematográfica. Porém, em Prisioneiro de Azkaban, me veio a dúvida quanto ao mapa do Maroto. Sabemos que Snape vê no mapa, segue toda a galera pro Salgueiro Lutador por tê-los visto no mapa. E aí é que me vem as perguntas. Será que Hermione e Harry não aparecem duplicados no mapa? Ou Snape estava tão focado em Lupin e Sirius que não percebeu? Aí ela falou que precisa reforçar, que achou bastante pertinente o episódio passado com a participação do especialista e que rendeu conversas maravilhosas na família dela. Eu achei isso maravilhoso, né? Mas enfim, um pouco do comentário que eu mandei aqui pra ela foi que, tipo assim, eu não leio o capítulo antes da semana de gravar o episódio pra não encher minha cabeça de coisas pra falar e eu perder depois. E aí eu respondi pra ela assim: o que eu me lembro, e eu posso estar errada, é de que o Lupin vê os Sirius arrastando o Rony e o Pedro pelo túnel do Salgueiro Lutador, e nessa hora o Harry e a Hermione, entre aspas, duplicados, estariam no meio da Floresta Proibida, longe dessa área, por isso o Lupin não vê. E o Snape vê o Lupin passando sozinho pelo túnel. Isso atrai a atenção dele e ele vai atrás sem levar o mapa com ele. Também não tem motivo para ele desviar o olhar para a Floresta Proibida e por isso ele não vê. Mas agora com a pergunta, falando aqui para ela, né? Mas agora com a sua pergunta, eu tô aqui pensando em como o mapa do Maroto foi programado e como ele funcionaria para mostrar pessoas viajantes do tempo duplicadas. E eu agradeci a ela a dor de cabeça que ela me causou, porque eu tô desde esse dia assim pensando. E aí, o mapa do Maroto mostra pessoas duplicadas na mesma linha do tempo? Era isso a pergunta. É esse o tweet. Entendi. Eu acho que sim. Eu acho porque a pessoa tá ali, querendo ou não. Mas eu acho que ela não vai mostrar diferente porque eles não tinham como saber naquela época. Eu acho que eles não tinham acesso à informação de que existia o vira-tempo. Então eu acho que eles não pensaram na possibilidade de essa pessoa não está nessa linha que a gente tá. Eu acho que cada dia que passa que a gente discute mais um pouquinho do mapa do Maroto, eu sinto a sensação, assim, eu sinto a necessidade, na verdade, de trazer alguém de tecnologia aqui. Vitor, é você mesmo. A gente tá falando com você. A gente tá falando com você, Vitor, mas enfim, pra falar sobre tecnologia, porque me parece, assim, eu tenho o compreendimento mais raso possível de programação, mas me parece muito com, tipo, uma programação que foi feita pro mapa funcionar de certa maneira. E aí, por exemplo, para as pessoas aparecerem duplicadas no mapa, os programadores do mapa, no caso os marotos, eles teriam que saber, ou pelo menos teriam que considerar a possibilidade de que alguém estaria viajando no tempo dentro dos terrenos de Hogwarts, lembrando aqui de novo, né, porque o mapa ele é dos terrenos de Hogwarts, e eles teriam que levar isso em conta e teriam que incluir uma linha de código, eu tô falando aqui coisa que eu não sei, mas eles teriam que incluir um código de tipo assim, se houver alguém viajando no tempo, essa pessoa aparece duplicada, ou se houver viajantes no tempo aqui, essa pessoa vai aparecer com uma cor diferente, ou vai aparecer só um sinal no mapa avisando que tem pessoas duplicadas, mas não onde elas estão, ou com quem elas estão, ou o que elas estão fazendo, sabe? Sim, enfim, mas eu acho que eles não levariam em consideração essa possibilidade, porque é raríssimo. Não tem muito vira-tempo. Tem mais de um? Não, tem poucos, um monte. Tem um monte no Ministério, tanto que eles foram todos destruídos.
Mas assim, que seriam usados dentro de Hogwarts? Exatamente. Eu acho que naquela época eles não tinham esse conhecimento. Eu acho que assim, não tem por que tu inserir ali. Eu acho que o mapa consegue identificar que tem uma pessoa, mas ele não conseguiria identificar que ela tá viajando no tempo. Ele só sabe que tem uma pessoa ali, e aí ele vai dizer que aquela pessoa tá ali. Falando dessa parte, tipo, de programação e tal, e códigos, enfim, tô me sentindo muito... Ai, meu Deus, como ela é hacker. Passamos por detrás do firewall, gente. We're in. Não, brincando. Mas enfim, eu fico pensando assim... Por exemplo, uma linha de código que eles poderiam ter colocado é identificar quando uma pessoa tá em forma animago. Porque eles sabem que existem animagos em Hogwarts. Mas a professora Minerva, por exemplo. Eles. Só que se eles colocassem, isso denunciaria eles. Exato. E, obviamente, todo o roteiro de Prisioneiro de Azkaban iria por água abaixo, porque o Perebas estaria marcado como Perebas, e não como Pedro Pettigrew. Entende o que eu quis dizer? Mas sabe? igual a gente falou sobre a capa da invisibilidade, eles não colocaram lá que a pessoa tá... Porque o certo era não aparecer no mapa. Justamente, A era pessoa não tá indicar, invisível, né? Mas aparece normal. Então foi uma coisa que eles o não certo, levaram em eu acho que, tipo assim, na cabeça deles, o certo era, tipo assim, não denunciar que a pessoa está invisível. Não denunciar que a capa tá ali. Porque eu imagino, assim, falando de um ponto de vista completamente... O mapa não denuncia, não tem indicação nenhuma. É o que eu tô falando, é intencional deles, eu acho. Entendi. Sabe? Porque eu tenho, na minha concepção, assim, uma adulta de 26 anos olhando pra isso aqui, eu acho completamente errado e não deveria ser possível que você tivesse uma capa da invisibilidade em uma escola. Porque abre possibilidade pra muita merda acontecer. E muita merda aconteceu por causa da capa. Sim. Mas assim, pensando numa instituição onde um aluno pode ficar invisível. Sabe? Tipo, não pode. Adolescentes, não pode, sabe? Então eu imagino que propositalmente eles colocaram alguma coisa no mapa que não denunciasse que a pessoa estava debaixo de uma capa de invisibilidade. Aparece a pessoa lá, mas não aparece que ela tá invisível. Do mesmo jeito que não aparece, por exemplo, que a pessoa tá na forma animago dela. Porque isso denunciaria algo ilegal que eles estavam fazendo. Então, eles poderiam, mas eles não fizeram. Agora, a questão do duplicado, eu fiquei... Eu acho que é só duplicar. Intrigada, como diz o meme da Nazaré. Eu acho que ele só duplica normal, então, porque é só um nome. Então apareceria 2 nomes. Teriam 2 Hermiones, 2 Eu Harrys. que sim. E que as pessoas não viram porque elas não estavam olhando. querendo ver. Porque aquela hora não tinha por que olhar pra Floresta Proibida. Não. Concordo, não tinha por que olhar. Agora, se aparece ou não, eu já não sei. Agora que eles não olharam, isso é com certeza. Não. Nem teria por que olhar. Não teria olhar. por quê, Nem o Lupin, nem o Snape naquela situação. Bateu o desespero, correu. Olhou o nome ali e correu. Com certeza. Com certeza. Não vou ficar olhando a cabana do Hagrid, olhando os... não, com certeza. Não faz sentido nenhum. Mas eu ainda assim fico na dúvida se apareceria ou não. Mas digam aí vocês. Nosso lema é de vocês. O nosso lema é vem conversar com a gente, porque justamente a gente passou depois de um tempo, a Andressa tá vendo rolando a conversa aqui, conversando sobre. Ela é uma apaixonada por viagem no tempo, assim como eu. A gente discutiu, inclusive, um grandiosíssimo erro, na nossa opinião, né? Que tem em Prisioneiro de Azkaban, mas eu acho que ele acontece no próximo capítulo. E é no filme só, no livro não tem isso. Mas assim, né? A gente tá aqui, as fundadoras do clube da Amantes da Viagem do Tempo, botando defeito nesse cristalzinho chamado Prisioneiro de Azkaban, by Alfonso Cuarón. Mas tudo bem, a gente deixa pra falar semana que vem. Passa pano. Fica aí o suspense pra vocês. Confiram semana que vem. A passagem de pano. A passagem de pano. Mas cristal. eu vou apontar e depois a gente passa o pano. Que é assim que a gente faz aqui nesse podcast. Snape se recusa a escutar o que Lupin tem a dizer e o amarra. Ele discute com Sirius e decide levá-lo para os Dementadores. Mas Harry o desarma e o deixa inconsciente no chão. Não é bem só o Harry, né? É os 3 que desarmam o Snape. Eu o sei, Harry, Rony e Hermione. Eu tinha voltado nesse trecho já tantas vezes, porque eu escrevi todo um como sempre, né? Nossa Senhora. Que hora que eu passei o olho, eu vi Expelliarmus e falei, foi o Harry. Põe aí Pobre Harry. O meme do eu amo todos os feitiços. Aí tá tipo assim, feitiços. Aí tá assim, o Expelliarmus. Vou pôr esse no Instagram, gente. Corram lá que vocês vão ver. Assim, né? Eu acho que um dos comentários que a gente mais tem recebido, assim, porque como eu tô lá no Instagram, eu vejo os comentários do Instagram, né? Que geralmente são mais longos do que comentários que possam aparecer no Twitter. Oxe, muito bom. Eu tenho recebido muitos, assim, comentários sobre o Lupin.
que as pessoas têm visto o Lupin agora na releitura com outro olhar, né? Porque mistura muito com aquela imagem do filme, né? Sim. E as pessoas tinham uma visão muito romantizada do Lupin. Agora elas estão percebendo que, nossa, tipo, olha como ele tem um monte de defeitos, sabe? Claro. E eu acho que isso é Incrível! perfeito, Eu sou incrível. apaixonada por ele. Tipo, cara, olha que maravilhoso, sabe? É uma pessoa de verdade. Sim. É aquele meme que eu coloquei lá do Hermione não é perfeita no Instagram, mas é tipo assim, é por isso que ela é muito legal e que ela é muito uma personagem muito querida, sabe? Então, assim, um dos comentários que a gente mais recebe, assim, pelo Instagram é de que ele não é perfeito e que as pessoas estão, assim, chocadas de revisitar e tal. Mas pra mim é, tipo, é um dos motivos pelos quais tipo, ele é um dos personagens mais interessantes, assim, porque ele tem defeitos, ele tem nuances, né? Ele erra, eu acho isso muito legal. Eu sempre falo que Lost é a minha série preferida da vida, eu acho que é por isso, os personagens, assim, eles apostam em coisas que dão super errado depois, eles mentem, eles acertam e erram, e, tipo assim, eles sofrem, sabe? Tipo, que nem gente de verdade. Eu acho isso muito legal. Mas, depois de fazer toda essa elogio pro Lupin, vamos falar do Lupin. Né? De novo aqui temos, né, o Lupin esquecendo de tomar a poção. E assim, talvez o argumento possa ser de que, nossa, ele ia tomar a poção, ele estava ali com o cálice da poção na boca, quando ele mira o mapa do maroto e nossa, desesperado, porque o ele Snape foi levar fugiu. pra ele nem tinha. Justamente, obrigada Andresa por fazer a defesa do Snape nesse episódio. Eu estava cansada. Muito obrigada por tomar o meu lugar. Era só isso. Próximo tópico. Tô brincando. Não, era isso mesmo. Mas eu entendi. Tipo, ele esqueceu de fato, e independente de mapa ou não, ele não teria tomado a poção essa noite se o Snape não tivesse levado a poção pra ele. E aí ele não tomou porque o Snape chegou lá e ele não tava lá. Tava só o mapa aberto. E é isso, né? De novo, essa dinâmica entre o Lupin e o Snape, assim, porque a gente sabe que existe um acordo, um contrato, mesmo que seja verbal, assim, entre eles, de que o Snape vai produzir... A parte do Snape é produzir a poção, a parte do Lupin é tomá-la. E, assim, o Lupin não tá cumprindo com a parte dele. É pelo menos a segunda vez que a gente vê isso acontecer. E não é porque a gente viu só 2 vezes, que aconteceu só 2 vezes. Eu acho que é um indicativo de que pode ter acontecido mais vezes. E de que Tá, eu não quero pintar o Snape como um herói aqui, porque, como eu falei, eu acho que é um contrato, entre aspas, que os dois têm, mas que o Snape não fez pelo Lupin, ele fez porque o Dumbledore pediu. Mas, de toda forma, o Snape tá cumprindo com a parte dele do acordo, sabe? E o Lupin não. Sim. E muitas vezes o Lupin tá sendo até, tipo, mesquinho em não cumprir a parte dele, sabe? Tipo, se negando a tomar a poção na frente do Snape e tal. E aí era só uma coisa que eu queria apontar aqui, antes, né, de entrar de fato, porque é uma das primeiras linhas do capítulo aqui, e relembra essa questão, né? E traz de novo essa perspectiva do Lupin como uma pessoa não perfeita e um personagem, portanto, muito interessante. Mas pra mim, assim, o que fica é o Snape ter demorado demais, assim, pra agir. Porque se eles estivessem em perigo de verdade, era nessa hora do monólogo dele aqui, do Snape aqui, que eles tinham feito o que queriam, sabe? Vou falar, o Snape tinha que ter escutado. Não, ele demorou e muito. Ele tava lá debaixo da capa, lá, escutando. Aí depois ele tira a capa, se revela, aí ele faz todo o discurso, porque assim, a gente sabe que ele tá ali, né, gente, ele tá tentando pegar o cargo de maior drama queen de Hogwarts, tá se esforçando, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Então ele tira a capa, ele faz o discurso, não sei o quê, mas assim, se eles estivessem em perigo real, era nessa hora aqui que o Snape errou não ter agido rápido o suficiente. Eles teriam morrido ali, ou sei lá o que teria acontecido se o Sirius fosse de fato quem a comunidade bruxa achava que o Sirius era, né? O perigo não era real, mas assim, do ponto de vista do Snape ali, ele era. Só que o Snape não fez nada, né? Porque ele queria mostrar, ele queria provar que ele tava certo. Mas tu acha que se eles quisessem fazer, o Snape não ia conseguir impedir? Eu acho que não, do tanto que ele demorou a agir. Eu acho que não. Porque se eles quisessem de fato fazer mal pro Harry, eles teriam feito naquela hora que ele tava debaixo da capa lá, só escutando mexeriqueiro. Então, mas eu acho que eles iam dar a entender que eles iam agir. E o Snape ia reagir. Antes. Eu acho que é uma probabilidade muito pequena pra você apostar nela, entendeu? Tipo, sabe, você tá vê uma pessoa apontando uma arma pra outra. E aí você pensa assim, tá, mas talvez ele não tá querendo atirar nela, ele tá querendo atirar no rato que tá no bolso da pessoa. Mas aí sabe? Eles não estavam apontando a arma. Eles não estavam apontando a varinha, eles estavam contando uma história. Eu acho que sim, se tivesse apontando a varinha, ameaçando... O Sirius roubou a varinha do Rony. O Rony tava com a perna quebrada pelo Sirius. Independente se foi acidente ou não. O Sirius quebrou a perna do Rony.
E o Snape tava lá vendo tudo isso. O Rony com a perna quebrada, o Sirius olhando com uma cara de assassino mortal pro Rony. A gente sabe que tava olhando pro Perebas no bolso dele, mas tava olhando pro Rony. É verdade. Eles estavam, né, desarmados e os adultos armados. Então, assim... Eu acho que o Snape demorou a agir. Foi mais a sede Mas é naquele negócio, pela na sede de provar, tipo assim, estou certo. Porque a gente sabe que é uma ferida, assim, muito grande que nunca cicatrizou pro Snape. Então, na sede de se provar certo, ele quase causou mal para as crianças ali. A gente sabe que não causou, porque nem, de toda forma, não seria um mal que o Sirius queria causar pra eles, né? Mas, do ponto de vista do Snape, e ele não fez nada. Quer dizer, ele fez, mas, tipo assim, sei lá, 30 segundos depois. 30 segundos até pra fazer muita coisa. Quando você tem uma varinha e magia e etc. Eu acho interessante as vezes que ele usa os feitiços não verbais, né? Porque aqui ele usou um agora, o primeiro, que é pra, tipo... jogar as cordas, né? Jogar as cordas. Já foi um feitiço não verbal aqui, e é por isso que eu falei que talvez se eles quisessem agir, se eles demonstrassem que iam agir, o Snape ia reagir muito mais rápido e impedir. Porque eu acho que ele sabe muito mais coisa do que os dois que estão ali. E eu acho que isso ajuda também no argumento de que ele queria muito ser o professor de defesa contra as artes das trevas, né? Porque ele tinha um conhecimento muito grande. Legal. E a gente sabe que por causa de uma agenda pessoal do Dumbledore, ele nunca pôde ser até o último momento. E quando ele foi, inclusive, agora você falando disso, eu tô lembrando que uma das aulas que o Snape dá pra eles é de feitiços não verbais e falando da importância dos feitiços não verbais por causa da imprevisibilidade, né? Então, quando ele aponta a varinha pro Lupin e não fala nada, o Lupin não sabe não espera uma magia. Contra o que ele tá se defendendo, né? E depois, quando ele vai arrastar eles também, ele estala os dedos, e aí as cordas vêm pra mão dele, ele não fala nada, ele não usa nem a varinha, pelo que é indicado. Não é nem com a varinha. E falando em varinha, eu queria dizer que também recebemos muitos comentários pra continuarmos com a thread do pinto. Ai, e aí eu queria dizer que o Snape só estala os dedos e sem o pinto nem nada. Agora... desarmou o Lupin. Desarmou o Lupin. Ai. Foi a tona, veio a lona, foi que É assim, não lembro. Foi a lona, veio a tona, foi que Não sei. É a música da Pablo Vittar. Eu sei qual é, mas eu não sei. Eu não lembro a letra. Eu sei que foi que Mas falando do meu casal aqui, o Lupin... A pessoa não cansa, né? Meu casal. Falando do meu casal aqui, o Lupin, ele cita de novo aqui, eu queria te perguntar como que é em português, que ele fala assim, né? Is a schoolboy grudge worth putting an innocent man back inside Azkaban? Ele chama de quê em português? Chama de rusga? Chama de picuinha? Na minha terra chama picuinha. Ressentimento. É o mesmo do capítulo do ressentimento de Snape, né? Eu ainda acho que ressentimento é uma palavra muito mais parecida com o que de fato aconteceu em português do que é o inglês, né? Porque o inglês, o grudge é uma picuinha, sabe? Uma rusga, um negócio assim. E aí eu acho que, tipo assim, que eles estão... O Snape tá lá, né? No momento, o drama queen dele, né? Tipo assim, Dumbledore que se cuide, eu tô aqui, né? E aí o Lupin solta essa, né? Ele fala que é uma picuinha. Aí o Snape faz o negócio de jogar a corda e tal. Cala a boca. E fala bem isso, que a corda passa na boca dele, né? Tipo assim, né? Tu cala a sua boca. E assim, eu acho que essa parte é muito interessante aqui. O fato do Lupin chamar esse ocorrido, né, de rusga, né, de picuinha, mostra que o Lupin nunca compreendeu, de fato, como que a situação e o desenrolar da situação afetou o Snape. Assim, sabe? Não foi só o quase morrer atacado por um lobisomem. Foi ver que ele estava certo o tempo todo, quando ninguém acreditava nele, nem a melhor amiga dele, a Lilian. Foi ter que manter silêncio sobre a situação pelo resto da vida. Foi ver os agressores dele sair da situação sem consequência nenhuma. Então não foi só a situação. Quando ele fala picuinha, parece que, tipo assim, aconteceu lá, depois estamos todos sãos e salvos e beleza, vida que segue. Não foi, sabe? O Snape, ele literalmente carregou uma sequela por causa da situação pro resto da vida. E pro Lupin era só uma picuinha, porque o Lupin nunca se colocou no lugar do Snape, sabe? Ninguém nunca se coloca no lugar do outro. Então a impressão que ele tinha era essa mesmo, porque pra ele era. Mas ele não se colocou no lugar pra pensar por que que ele poderia estar assim, o que será que ele tá sentindo.
E quando eu tava escrevendo essas coisas, né, de como que tudo afetou o Snape literalmente pro resto da vida, assim, eu percebi que é um negócio que às vezes a gente esquece, e eu mesma esqueci, e olha que eu sou, né, analista especialista em Severus Snape, a gente nunca ouve da boca do Snape o que aconteceu de fato naquele dia na Casa dos Gritos. Ele só conta que houve uma pegadinha, que ele quase morreu e que o Tiago salvou a vida dele. Ele não fala que foi o Lupin que atacou ele em forma de lobisomem, sabe? Tipo assim, então foi um segredo que ele muito provavelmente, assim, a gente tem evidência canônica suficiente para talvez argumentar que ele levou isso pro túmulo, que ele nunca falou. A gente sabe que no final desse livro ele vai revelar que o Lupin é um lobisomem, mas uma coisa é ele revelar que o Lupin é um lobisomem e a outra é ele revelar que o Lupin, com 16 anos de idade, quase matou ele por causa de uma pegadinha do Tiago. E isso ele nunca revelou pra ninguém. Quem revelou foi o próprio Lupin, porque ele tinha direito, ele também foi uma vítima dessa situação, como a gente já falou. Mas o Snape nunca falou disso. Eu acho que isso prova o quão tóxica era a relação entre o Snape e o Dumbledore, porque o Dumbledore pediu, mandou, né, que ele nunca falasse, e ele de fato nunca falou, sabe? E as consequências da situação para as duas pessoas sobreviventes dessa pegadinha, que são o Lupin e o Snape, foram muito diferentes. A gente tem o Snape, que ele virtualmente, ele não pode, ele não pode falar para ninguém. A gente não sabe se ele podia falar pros pais dele, mas eu julgo aqui que não. Não pode falar pra ninguém, não pode conversar com nenhum professor sobre. O Dumbledore colocou panos quentes na situação. E a gente tem o Lupin. O Lupin não pode falar pra ninguém, mas 2 dos melhores amigos dele estavam presentes, que era o Tiago e o Sirius. Ou seja, ele pode conversar com o Tiago e o Sirius sobre isso, porque eles estavam lá, ele não tá contando pra ninguém. Estavam comentando algo que os dois viram. Então, assim, só de o Lupin já ter essa rede de apoio... E o Snape não, sabe? Mas ao mesmo tempo os amigos dele fizeram isso com ele. Sim, já traz uma outra camada aqui pro personagem Lupin, que olha, cristalzinho, reizinho da Grifinória. Ninguém, Luiz é o nosso rei, o quê? Lupin é o nosso rei. Mas tem essa outra camada, assim, pra situação do Lupin, que foi os próprios amigos dele que fizeram isso com ele. A gente já discutiu como que o Lupin talvez possa se sentir inferior por causa da condição dele e tal. Mas, indiscutivelmente, ele tinha a rede de apoio, ainda que essa rede de apoio fosse o Thiago e Sirius. Entendeu? Fosse quem causou a situação. Nada, né? Mas é melhor do que nada. No caso do Snape, a única amiga que a gente tem, a gente tem notícia de que ela era amiga suficiente pra conversar sobre essas coisas com ele era a Lilian. Mas ainda assim, ela ainda falou algo sobre isso, tipo, debochando, né? Ele nunca não dá indício de que eles... alguma vez falaram sobre isso, porque aparentemente o Snape realmente guardou o segredo. Não, mas a Lilian... E a Lilian, ela fala que o Tiago salvou a vida dele. Então, tipo assim, o Tiago ainda saiu da situação se vangloriando, de olha como eu sou legal, eu salvei o Snape, sabe? Porque o Snape é um bocozão e ele ia entrar lá no negócio, se eu não salvasse, sabe? Então, assim... Tem toda uma situação para depois da pegadinha que deixa consequências, sabe? Então eu fico muito assim quando uma pessoa fala, não, um cara velho desse, tipo, dessa idade, ele não se apegando a uma rusga do passado, sabe? Tipo, tá, mas era só uma rusga? Vamos olhar a situação depois do que aconteceu, como que essa rusga, entre aspas, foi tratada, sabe? Fora que ele nem é tão velho assim. Fora que, de novo, ele nem é tão velho assim, ele tinha 33 anos de idade. E outra, também vamos parar com esse negócio de como é que chama... em português, etarismo, eu acho, sabe? Tipo, tá, e se fosse velho? Gente velha não merece... gente velha não merece compaixão, não merece tratamento, não merece, sabe? Tipo, ai, nossa, gatilho, sabe? Tipo, quando esse negócio de Covid começou a acontecer, o povo falando, ai, só morre velho. Tipo, tá, velho não merece viver, sabe? Só morre velho com comorbidade. Ok, pessoas com comorbidades não merecem viver? O que você tá falando, meu amor, sabe? Tipo, o que tá acontecendo com esse mundo que a gente tem que... você só pode ter, tipo, até 30 anos de idade e ser perfeitamente saudável pra poder merecer qualquer coisa. Não, credo. Não, e o Snape mandando a Hermione calar a boca, chamando de burrinha. Ele chamou de burrinha em português? Ele fala garota estúpida. Eu acho que burrinha é pior, né? Sua burrinha. Porque você chama de inha, né? Além de burra, você não é qualquer... Você não é uma burra, você é uma burra pequenininha, sabe? Bichinha, ela deve ter ficado arrasada. Não, o Snape tava completamente, como fala... Fora de si, né? Fora de si. Tem uma palavra que é bem aqui, tipo... um brilho de loucura nos olhos do Snape que o Harry nunca tinha visto antes e que ele parecia além de qualquer razão, além de qualquer discussão, assim, sabe? Ele tava já fora de si.
Porque é isso, ele, tipo, ele pegou os dois no pulo, a gente, né, voltando um pouquinho aqui do episódio passado, ele tinha todos os motivos do mundo pra acreditar que os dois estavam ali pra matar o Harry, pra fazer mal pro Harry e pros outros dois, e tentando, tipo, levar eles pro castelo, e o Harry, o Ron e a Hermione, tipo, não deixando, sabe? Tipo, tá, eu cheguei até aqui, peguei eles pra esses meninos de 13 anos me impedir. Deu a louca no Chapeuzinho. E foi aqui que os três soltaram o Expelliarmus ao mesmo tempo. Ah, sim. Por isso que ele Tem um tanto, na verdade, foi derrubado. Tipo, um tanto de, como fala, letras maiúsculas aqui, né? Que é ele gritando, assim. O Harry chamando ele de patético. E aí eu lembrei, assim, é uma discussão pra outra hora, mas eu lembrei de um post também que eu vi que, tipo assim, os alunos tratam o Snape com muito desrespeito. Muito. E que tem 1000 motivos por trás disso, e a gente pode discutir isso outra hora. Acho que vai ter capítulos em episódios futuros, em livros futuros, desculpa, que vão ser mais focados no Snape e nesse aspecto do Snape. Eu acho que principalmente Enigma do Príncipe, que a gente pode discutir isso. Mas xingar um professor, sabe? Tipo, é algo que você... Independente de quem o professor seja, sabe? É algo que você... Sabe? Uhum. Tipo, eu penso na Minerva e no Snape muito como um paralelo, tipo, dois lados da mesma moeda, sabe? São dois professores super rígidos, assim, em sala de aula. Tipo, jamais que o Harry gritaria com a Minerva, sabe? Desse jeito. Ou xingaria ela desse jeito. E em várias situações o Harry, do Pedra Filosofal pra frente, é só... Daqui pra frente é só pra trás, né? Só ladeira abaixo com o tratamento com o Snape. Mas pra frente a gente vai vendo situações onde ele desrespeita ele muito enquanto professor, ou enquanto, sabe? Só tipo, piora. Só piora. E de novo, não tô falando que o Snape tava certo nessa situação aqui. A gente sabe que ele tava completamente tomado pela loucura aqui, mas com todos os indícios que ele... Com todas as informações que ele tinha aqui, ele tomou a melhor decisão. Eu achava que ele tava certo. Sirius desamarra Lupin e explica a todos como chegou à conclusão de que Perebas é Pedro Pettigrew. Com a ajuda de Lupin, eles forçam Perebas a se revelar e Pedro Pettigrew implora pela própria vida para Harry, ao mesmo tempo em que Sirius rebate todas as acusações dele com os fatos verdadeiros. Mano, eu acho que o desafio da minha vida foi o resumo desse capítulo. E eu, honestamente, estou bem satisfeita com ele. Porque, assim, nossa, tanta informação, reviravolta e tudo mais. Ah, não, pra mim aqui é pra culpar. Vai. É pra fingir. Ai, o Sirius viu na foto que tava faltando um dedo do rato. É isso. É esse do tweet. jornal. Mas a gente já falou isso, né? Aqui Mas a gente fala de novo, mano. Porque assim. O dedo. É um Jurando, dedo. pensando do que é uma rato. foto de quarto de página, por exemplo. Que já acho muito grande pra um acontecimento tão. Ganhou na loteria. Julgando que tem, deixa eu contar, 7 mais 2, 9. Weasley. 9 pessoas na foto. Pegando as pirâmides. E um rato no ombro de uma das crianças. Mas não no consegue rato ver. falta um dedo. Ai, Tu não Deus. consegue Ai, ver o dedo dor. das pessoas. Ai, dor. Era só isso mesmo. Mas enfim, era o que ela tinha, né? Enfim, um alívio cômico. É assim que eu chamo. Porque pra mim, falar que isso aqui é crível é o alívio cômico do capítulo. Nossa, realmente. Ele achou, faltou o dedo no rato. Que engraçado. Mas e aí, se fosse um animal que não tem dedo? E a pessoa não tem o dedo? Não, mas aí ele tirou o dedo porque ele tinha dedo. Se não tivesse, Não, ele não tá. ia tirar o dedo. A Rita Skeeter, por exemplo, decepou o próprio dedo, transforma no besouro, falta o quê? Não, aí ela tem que Besouro inventar não tem- outra coisa, né? Besouro não tem pata. Tem pata, mas não tem dedo. E aí, Vai faltar uma antena. enfim, eu só... E é isso. Mano, pra fazer funcionar, teve que criar qualquer coisa Bem isso. pra encaixar. Não tinha outro jeito. Aí o Sirius fala, né, quando ele tá acusando o Pedro, assim, de que o Pedro só demandiou pro lado do Lorde das Trevas porque ele gostava, tipo, de estar perto de gente poderosa que protegia ele, sabe? E aí ele fala, tipo assim, é por isso que você andava comigo, com o Thiago e com o Remo, né? Amore, ele explodiu uma rua inteira de gente. Mas você que é o poderoso que protegia ele, né? Tá bom. Quem passou 12 anos em Azkaban e quem passou 12 anos comendo raçãozinha, andando, feliz da vida. É isso. Só Uma isso. família. Eu acho engraçado quando o Pedro se transforma e o Lupinho lá, Pedro. Quanto deboche. tempo, né? Tipo, ele fala, Ai, o deboche. saudou o Lupinho educadamente como se fosse frequentemente.
como se fosse frequente ratos virarem velhos colegas de escola à sua volta. Há quanto tempo? Ai, enfim, deboche. Eu amo. Muito debochado. Aí uma frase que me saltou os olhos aqui, porque eu posso falar muito mal dos Sirius aqui, vocês sabem que eu falo. Mas isso não tira o fato de que o Sirius, pra mim, é um dos personagens mais tristes de Harry Potter. Por isso que eu brinco que, tipo assim, a competição do personagem mais fudido de Harry Potter é acirradíssima. É. E o Sirius também é um dos personagens mais tristes. É só porque, pra mim, eu não acho tão interessante, assim, discutir ele, como eu acho interessante discutir outros personagens. Tipo o Snape, tipo o Lupin. Mas aqui tem uma frase que, nossa, me saltou muito aos olhos. Que é quando a Hermione fala com ele. Ela fala, Sr. Black, Sirius... disse Hermione timidamente. E aí fala, Black pulou ao ser endereçado desse jeito. E eu penso, quando foi a última vez que alguém chamou ele de Sirius? Sabe, sem querer... Ai, meu Deus. Enfim, eu achei muito triste, assim. Nossa, Deve ter muitos e muitos anos que alguém não chamou Inclusive, ele de assassino. o Harry não chama ele de Sirius. É, assassino, criminoso. Só de Black. Ou Black, com tipo um tom de tipo... Como fala... um derrogatório, sabe? Tipo, Black. Como se, tipo, ser um Black fosse algo muito ruim. E a gente sabe, né, que a família Black depois ficou com uma fama muito ruim por causa da questão de ser das trevas com, e tal. com artes das trevas e tal. Mas, tipo, uma coisa tão simples, igual ser endereçado pelo próprio nome por alguém que não te conhece, mas que tava te tratando com educação, causou ele de tomar, tipo, um pulo, sabe? Um susto, assim mesmo. Sim. E, nossa, eu fiquei, ai, coitado. E aí vem de novo ele se acusando de ser culpado, porque os dois só aceitaram ele ser o Pedro ser fiel do segredo porque ele pediu, né? E aí, ou seja, pra ele é culpado sim. E aí viver com essa culpa, putz. É uma culpa também que ele carregou o resto da vida dele. É. Sem dúvida alguma, assim, é algo que ele carregou pro túmulo também. Um negócio que eu não tinha parado pra pensar é que quando o Sirius fala que o Pedro estava perfeitamente colocado pra agir se chegasse a menor notícia de que o Partido das Trevas estava reunindo forças. E, nossa, ele estava muito bem colocado. Ele estava dormindo no mesmo quarto que o Harry. Se o Voldemort voltasse antes e descobrir, e o Pedro ia descobrir, porque ele estava nos Weasley, ele estava numa família bruxa, como o Sirius falou, lógico que ele ia pra uma família bruxa, porque ele ia receber informações. Notícias, né? Menina, era muito fácil matar o Harry. De noite, ó, transformei, opa, meteu a faca, destransformou, nunca. Ninguém ia saber. Descobrir que era ele. Nunca. Provavelmente iam colocar a culpa no Neville, né? Porque a culpa é do coitado sempre. Aqui, inclusive, foi provado, né, que não era culpa dele, o negócio das senhas, que foi o bichento que roubou, a pedido do Sirius. Outra coisa que eu acho muito legal é o bichento, né? Ele conseguir, sei lá, falar com... entender os humanos falando, de não sei de que forma, mas também falar com animagos e com outros animais, né? Eu não lembro se em português tem essa definição no livro. Eu, na verdade, não lembro nem se em inglês tem essa definição no livro, mas eu sei que o bichento, ele não é um gato, ele é um Raffnizel, que é um tipo mágico de gato. Acho que não tem, não. Então, tipo assim, ele é um mestiço de gato mágico com gato normal. E aí também tem um headcanon de que, na verdade, os gatos da Senhora Fig são Nizzles, não são cats, né? São gatos mágicos. Que apesar dela ser um aborto, ela consegue ver animais mágicos e tal. Eu já vi um headcanon muito fofo também, que é tipo assim, que abortos, apesar de não terem magia neles mesmos, eles conseguem ver criaturas mágicas e por isso eles conseguem empregos, geralmente, tratando animais mágicos, né? Tipo, num zoológico, tipo, trabalhando com o Newt, Scamander. Porque eles conseguem ver os animais mágicos, eles não conseguem produzir magia, mas eles conseguem ver, conseguem alimentar, conseguem cuidar, né? Como a gente vê o Jacob Kowalski vendo, por exemplo, lá dentro da mala do Newt e tal. Mas até onde eu entendo, assim, o bichento, ele não é um gato, ele é um meio Nizzle, e eu não sei se existe um termo em português pra esse Nizzle, mas ele é mais inteligente, ele consegue entender conversas humanas, ele consegue se comunicar com outros animais, né? Igual ele se comunica com os Sirius em forma de cachorro. O gato da Hermione, né? Não podia ser diferente, tinha que fazer tudo, né, gente? Se a Hermione faz tudo, o gato dela tem que fazer tudo também. Tudo também. Harry intercede por Pedro antes de Lupin e Sirius o matarem, e é decidido que ele será levado ao castelo para que seja então mandado para Azkaban.
Eles o amarram e seguem para fora da Casa dos Gritos, levando também Snape. Não, aqui pra mim, eu não quero comparar não, mas a diferença entre aquela... eu não quero comparar não, mas a diferença entre o Sirius e o Snape aqui, ela é muito gritante, assim, sabe? E eu sei, eu falo essas coisas assim, sabendo que vai ter alguém que vai comentar assim, mas é porque o Sirius, eu sei, mas é porque o Snape também, sabe? Então, assim, os dois muito fodidos, sabe? O Sirius passou 12 anos em Azkaban, o Snape passou 12 anos sendo ele mesmo, imagina que merda, sabe? Se você é o Snape, imagina. Enfim, a diferença do tratamento entre os dois aqui é muito gritante, assim. O tratamento do Snape é levar eles pros Dementadores, né? Tanto o Sirius quanto o Lupin por ser cúmplice. E aí ele fala na esperança de que eles vão te dar um beijo também. Ele queria levar o Sirius pros Dementadores pra ele levar o beijo. E o Lupin também. E o Lupin e o Sirius, né? Eu falo Sirius aqui, mas o Lupin e o Sirius, eles queriam matar o Pedro na frente das 3 crianças, né? E eu falo isso sabendo que vai ter um monte de gente que vai comentar. Mas a gente sabe que no mundo de Harry Potter, presenciar uma morte é algo que literalmente muda a pessoa. A vida real muda também. Mas no mundo mágico a gente sabe que muda alguma coisa na sua cabeça. Porque quando o Harry vê o Cedrico morrer, ele vê os testralhos depois, e isso é uma alegoria, né, de como a morte o testemunho de uma morte, né, ele pode abalar a pessoa. Então aqui a gente sabe que eles estavam condenando essas 3 crianças de 13 anos a verem os testralhos ou mudarem, né, o seu mindset pro resto da vida, né. E a gente já discutiu também aqui a exaustão, o quanto os Dementadores são horríveis e como o Ministério não devia usar os Dementadores, mas é fato de que, para os padrões de mundo bruxo, os Dementadores são o equivalente de justiça. E era isso que o Snape estava querendo dar para o traidor, no caso aqui, né, e o cúmplice, que eram o Sirius e o Lupin. Enquanto o Sirius e o Lupin queriam dar a morte, né, e queriam que isso acontecesse na frente de 3 crianças. Eu até entendo o Sirius fazer isso, mas o Lupin eu não consigo entender. Porque o Sirius, ele já tá ali, assim... Não tem nada a perder? Não, eu acho que é porque eu tantos anos em forma de animal, que ele já é meio que pensa como um animal. Meio que animalesco mesmo, sabe? Ele não tem ele age por instinto e por raiva e por, sabe? Ele não raciocina mais tão bem assim. Ele não muito tempo longe de pessoas, de seres humanos. Ou ele tava sozinho como ele mesmo, ou ele tava sozinho como um animal. E ele já fala aqui que a mente do animal ela é mais simples, né? Por isso que o Dementador ele não consegue sentir. Sugar, né? Sugar. Então eu até entendo quando ele volta pra... Primeiro que ele tá com todo aquele ódio, né? Do Pedro, ele não consegue enxergar outra coisa. Fora que ele já tem até a aparência dele já lembra muito o cachorro, né? Mas o Lupin eu não consigo entender. Nem de nenhuma forma. Por que ele faria isso na frente? Por que ele não sugeriria ir lá e julgar e mostrar que o Pedro tá vivo pra tentar salvar o Sirius? Não faz sentido na minha cabeça. Cada dia que passa, assim, o povo sempre fala a dinâmica dos marotos, ela é muito cheia de headcanons. Porque na real da real, assim, a gente tem pouquíssima interação entre os marotos, sabe? Pouquíssima. A gente tem ou interação entre os Sirius e o Lupin, que são metade do grupo, ou a gente tem uma interação deles em Ordem da Fênix, a gente vai ver, né, pelas memórias do Snape, que são de situações bem específicas. Então a dinâmica dos marotos, ela geralmente é 99,9% headcanon que as pessoas inventaram. Igual as pessoas inventam de que o Sirius tinha uma jaqueta de couro, sabe? Tipo, o Sirius nunca é descrito como tendo uma jaqueta de couro. Deixa eu estragar o seu sonho de adolescente aqui. É por causa da moto, eu acho. Não tem. Ele é descrito muitas vezes com jaqueta de veludo no livro, mas não com de couro, mas o povo inventa. Igual o povo inventa que o Sirius era namorado da tal da Martha McKinnon, que é uma das meninas que, tipo, era do ano da Lilian, sabe? Tipo, sendo que não tem evidência nenhuma. Literalmente o nome dela é citado pela Lilian uma vez. Mas porque ela era uma outra garota que não a Lilian, né? Ela era a namoradinha do Sirius. Ou enfim, eu sei que na dinâmica dos headcanons, dos marotos, o Pedro sempre é o que é levado pela pressão do grupo. Porque o Pedro é o saco de areia que eles carregam junto com ele, sabe? Tipo, ele não tem personalidade nenhuma, ele só tá aqui com a gente pra fazer número. E tanto que a gente tem exemplo aqui de os Sirius falar que ele só tava com a gente porque você queria proteção de gente maior, mais poderosa e tal.
Só que eu vejo o Lupin cada vez mais, assim, como a pessoa que vai com a pressão do grupo. Justamente por aquela questão que a gente já discutiu aqui, de que ele não se via digno da amizade. Então é aquilo, eu vou peitar pra quê? Eu vou junto com ele, sabe? Eu não vou voltar aqui no livro, aqui, enfim. Tô sem óculos. Eu tô sem óculos, gente. Não tô doendo a vista. Mas eu acho que os dois são Eu não tô voltando aqui no livro pra ver quem foi que puxou o couro. Entendeu? Eu vou ter que voltar. De matar o coisa. Quem que puxou o couro de matar? Foi o Sirius ou foi o Lupin? Porque se for o Sirius, aí prova minha teoria. É o Sirius. Puxei aqui, provei minha teoria. O Sirius fala, devemos matá-lo juntos? E aí o Lupin fala, sim, eu acho que sim. Eu acho que o Lupin, tanto o Lupin quanto o Pedro são Maria vai com as outras, dos dois. Porque então, mas eu acho que por motivos diferentes, mas eles são. E aí o Lupin, porque é o que eu te falo, tipo, o headcanon geralmente é de que sempre os três são muito legais e o Pedro é só o Maria vai com as outras, sabe? Não. E eu acho que o Lupin, ele tem um pouco disso nele justamente por essa questão de querer agradar, por essa questão de... fazer parte, né? Tipo, eu sou uma pessoa, um lobisomem, né? Eu tenho uma condição aqui, eles... Nossa, eu já sou sortudo o suficiente de ter amigos. Por que eu vou peitar esses amigos dizendo não pra eles, sabe? Eu vou na deles, vou na onda deles. O que eles me pedirem, eu faço. O Pedro é por pura covardia mesmo. E ainda assim é um grifinório, então eu não entendo. Eu acho que é. A parte que o Harry acredita no Sirius nossa, apertou meu coração, assim. Eu tenho um... Mano, te prepara pro próximo capítulo. Eu sou muito fraca com essa conexão dos dois, sabe? Te prepara pro próximo capítulo. Já vai lendo desde agora pra ter que parar a cada 3 linhas. E aí essa cena do Harry finalmente acreditar no Sirius e com a garganta apertada demais pra falar, só fazer um aceno assim com a cabeça. Nossa, é uma descrição assim que eu consigo enxergar, sabe? Eu consigo visualizar essa cena. E sentir o que o Sirius talvez tivesse sentido naquele momento. Finalmente alguém acreditou nele, né? Tá, que o Lupin já tinha acreditado, mas eu acho que é diferente. Do mesmo jeito que o Lupin já tinha chamado o Sirius de Sirius, e ouvir a Hermione chamar ele de Sirius foi completamente diferente, porque a Hermione é uma desconhecida. E o Harry, virtualmente, é um desconhecido também. Ele conheceu o Harry até 1 ano e meio de idade, sabe? Mesmo assim. E mesmo assim, acreditou em mim. Poxa, aí é a hora que, assim, vira a chave pro Sirius também, sabe? Que dá uma esperança de cara. Talvez tenha mais pra essa vida do que, sabe, ser um... Igual ele queria virar o assassino, né? Do Pedro aqui, do que ser um assassino e tal. E depois, assim, atropelando aqui, ele oferece de levar o Harry com ele, enfim. Sofrimento pro próximo capítulo, né? Choros pro próximo capítulo. Aqui a gente vê o Pedro chamando o Voldemort de Lorde das Trevas. Lembra que a gente tinha falado que as pessoas chamavam de Lorde das Trevas? Aqui, tipo assim, ele deve ter pensado assim, já me descobriram mesmo? Não tem mais jeito. A gente, pra quem não lembra, a gente citou aqui que só quem se endereça ao Voldemort como Lorde das Trevas são os comensais ou pessoas que apoiam as ideologias dele. Ou endereçam ele como Voldemort, tipo Dumbledore, tipo Harry, ou endereçam ele como aquele que não deve ser nomeado, você sabe quem. Só chama de Lorde das Trevas quem realmente o reconhece como um Lorde das Trevas, né? Que seriam os apoiadores dele, os comensais e os apoiadores. Tu já acabou. Já acabou o capítulo? Já. Não era aquele negócio que eu ia falar no começo que ia demorar um tempão, mas você já falou por mim. Eu ia defender o Snape, mas você já defendeu o Snape por mim. Ai. Então bora terminar com a frase do Sirius, que é bem triste. Que primeiro, nessa parte que o Pedro chama o Voldemort de Lorde das Trevas, ele fala, Sirius, o que é que eu podia ter feito? E tipo assim, é tanta coisa que você podia ter feito. E aí o Sirius grita, você devia ter morrido, porque ele fala assim, o Voldemort, se eu não entregasse, o Voldemort ia me matar e tal. E ele fala, você deveria ter morrido, ao invés de trair os seus amigos, como teríamos feito por você. Exatamente, eu acho que é tipo isso, sabe? É uma frase que é muito mais impactante no livro do que é no filme. No filme ele fala, você deveria ter morrido pelos seus amigos, sabe? E aqui ele endereça justamente o Pedro. Ele não fala, tipo assim, eu também morreria pelo Tiago. Não, ele fala, eu morreria por você, Pedro. Teve uma época que você era tão meu amigo. É isso, mano. Teve uma época que eu te tinha em tão alto, sabe, patamar, que eu morreria por você, sabe? Nossa, essa frase ficou muito forte pra mim, assim, da forma que ele falou e sei lá.
Outra coisa que eu queria trazer aqui é que ele fala também que o Pedro ficou passando informação e que ele era o espião deles, né? E aí eu lembrei que, assim, o Pedro, ele era duplo, né? Como é que chama? Duplo... É espião duplo. Double Spy? Espião duplo. Não é espião duplo. Agente duplo. Agente duplo. Ele tava na Ordem e ele tava pro Lord Voldemort. E o Snape também. E o Snape também. Só que assim, um tava pra um lado e o outro tava pro outro, né? E eu fiquei, nossa, olha isso, cada um tem um espião que merece, né? E eu acho que talvez é uma dinâmica... Que situação. Eu acho que Mas também é algo que a gente pode trazer pra discutir depois, assim, as dinâmicas entre os dois espiões, sabe? Porque o Pedro, por exemplo, ele era um espião duplo. A gente sabe que ele tava do lado do bem. Vamos dividir o mundo em bem e mal? Só pra assim, né? Tá. Pra facilitar a discussão. Ele tava do lado do bem, espionando pro lado do mal. Sim. E o Snape começou trabalhando no lado do mal. Aí ele decide virar espião, né? E aí ele tava trabalhando do lado do mal, espionando pro lado do bem. Sim. Então tava tipo assim... Os dois lados da moeda. Via de mão dupla. Via de mão dupla. Essa palavra que eu queria. E o Pedro, ele dá a entender que, pelo jeito que o Sirius fala, eu não lembrava disso, dá a entender que os comensais sabiam que o Pedro era o espião. Por isso que ele acusa o Pedro de ter ficado escondido esse tempo todo, porque, tipo assim, eles vão te achar. Sim. Ou seja, eles sabem quem você é, né? E eles vão te matar porque você mandou o Lorde das Trevas pra queda Não, dele, parece né? que muito antes, há um ano atrás, ele já tava passando informação. Mas Não pelo foi menos, só tipo aquela assim, noite. pelo menos no último momento eles devem ter descoberto, ou eles sabiam o tempo Isso, todo, a forma como que ele o conta. Pedro era o espião do lado deles, né? Não, e aí quando Os o comensais, Voldemort eu digo. morreu, achou que foi o Pedro. O Snape não. E aí não, aí tem outra coisa, só pra eu terminar aqui. E era isso, os comensais sabiam que o Pedro era o espião. E ele foi descoberto pelo lado do bem. Uhum. O lado do bem descobre, no último momento, né? O Sirius descobre, né, que ele era o espião, Só só o que não dá Sirius. tempo. E aí acontece todo aquele rolê, Sirius é preso, o Pedro escapa pro esgoto e é isso. O Snape não. O Snape, ele nunca é descoberto pelo outro lado. Por mais que a Bellatrix, que era a pessoa que estava mais desconfiada, ela a pressiona de todo jeito, ela nunca consegue prova suficiente, ela nunca descobre. O Snape morre sem o lado das trevas saber que ele era o espião. E durante muito tempo, eu acho que durante toda a Primeira Guerra Bruxa, o lado do bem não sabia que o Snape era o espião. Sim, sim. Porque quando o Voldemort volta em Cálice de Fogo e o Snape assume a posição de espião, eles só vão discutir isso lá em Ordem da Fênix. Que tipo assim, o Snape, ele voltou pro Lorde das Trevas, ele voltou a meu mando, o Dumbledore fala, né? Então, tipo assim, é bem diferente aqui. Eu falo, cara, o Snape era tipo, muito foda mesmo. Era um bruxo muito foda, um excelente oclumente, sabe? Putz, E o Pedro, enfim. né, mano? O Pedro ainda era muito bom. Mas não. deu certo tudo que ele fez, né? Pra ele deu certo. O Voldemort deu certo, entre aspas. Se não tivesse o poder e lá e ele tivesse perdido as forças, ia dar super certo. Porque a informação dele tava certa. Mas eu ainda reconheço que, tipo, o Pedro Pettigrew é um excelente bruxo também, sabe? Eu acho que bobo é quem subestima ele, sabe? A gente já viu que ele é muito poderoso. Sem ele o Lorde das Trevas não teria voltado. Ele que faz aquela poção lá e joga aquele trem lá que é o Voldemort. É isso, gente. Quero muito o episódio próximo. Pode encerrar? Pode. Encerramos assim, então, o capítulo 19 de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. E voltamos semana que vem com o capítulo 20, o beijo do Dementador. Beijo! E ela nem não era o Dementador. Elas pensam na minha piada. Gente, vocês sabiam que uma vez um Dementador beijou a Umbridge e o Dementador morreu? É isso, tchau! Tchau!